Vamos então compreender como a Base Nacional Comum Curricular está organizada nessa etapa tão importante que é a educação infantil. A base, ela está em consonância com as demais legislações, tanto as federais quanto as municipais. Ela cita várias vezes as diretrizes curriculares nacionais. E para a educação infantil, as diretrizes ela coloca como eixo, como principal ali, como centro, onde todas as outras coisas vão acontecer em volta, como eixo da educação infantil são as brincadeiras e interações. Nas legislações anteriores era autonomia e identidade, que também estão compreendidas nessa ideia. Mas agora o eixo, o centro, são as brincadeiras e interações, ou seja, tudo que tem que ser passado, que tem que ser trabalhado com as crianças tem que ser de uma maneira lúdica. E através das interações. Interações com seus pares, com crianças da mesma idade, crianças de idades diferentes, interação com os adultos, professores e demais funcionários da escola, interações com o próprio conteúdo, com as materialidades, com o espaço, ou seja, todas as interações são importantes e elas devem ser pensadas e previamente organizadas pelo professor. A BNCC ela também traz a questão das competências gerais e emocionais, assim como as outras bases para as outras etapas. Então, essas competências, elas são, assim, bem importantes e elas têm que ser compreendidas separadamente, porque elas são mais específicas. Eu tenho um vídeo onde eu já falo um pouco sobre as competências socioemocionais, depois eu me aprofundo um pouco mais e falo também sobre as competências gerais e a sua importância para toda a educação básica. Mas a educação infantil, a base está organizada assim: direitos de aprendizagem, campos de experiências e objetivos de aprendizagem, que eu vou falar agora. Primeiro vem os direitos de aprendizagem. A base ela traz uma noção de direitos básicos, aquilo que não pode faltar, aquilo que é imprescindível para toda criança. E ela traz o tempo todo a questão de trabalhar de uma maneira equânime, ou seja, não pode faltar. Isso aqui não é assim uma sugestão para as escolas. A base ela tem caráter normativo, então é uma obrigatoriedade. As escolas têm que trabalhar dessa maneira. E quais são esses direitos? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses direitos eles dizem respeito ao como a criança aprende. São eles que asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo. Papel ativo. A criança, cada vez mais, não dá para você trabalhar com a criança de uma maneira estática, onde ela aprende através de conhecimentos conceituais, né? Você não passa para uma criança pequena, principalmente, o conteúdo de uma maneira conceitual. Ele tem que ser trabalhado de uma maneira procedimental e atitudinal também, principalmente a criança pequena. E essa criança ela tem que exercer um papel ativo, ela é sujeita do processo de ensino. Tudo que a criança traz tem que ser utilizado, todos os conhecimentos prévios são importantes. Então ela produz cultura, ela não só absorve, ela produz e ela está ali ativamente nesse papel. Um papel ativo em ambientes que convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Isso está lá na BNCC. Então, o que quer dizer isso? Como nós trabalhamos o conteúdo na educação infantil? O conteúdo é trabalhado assim: você pega tudo que a criança traz, todos os conhecimentos que a criança possui e aproxima com todo o conhecimento que já foi acumulado, que existe, que está aí disponível, que foi acumulado por toda a humanidade. Então, esse é o papel da educação infantil, fazer essa aproximação. Como? Garantindo os direitos de aprendizagem, e isso tem que ter trabalhado como? Através dos campos de experiência. Então, é nessa ação, nesse papel ativo, nesse papel de produtor, é que a criança aprende. E quais são os campos de experiência? O eu, o outro e o nós. Corpos, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Então, aqui dá para a gente perceber que os campos abrangem todo o conteúdo.
E ele deve ser trabalhado como? De maneira interdisciplinar, eles têm que ser interligados. Você vai ali juntando um ou dois campos e pensando em atividades para que eles sejam desenvolvidos. Na verdade, é o contrário, né? Você vai organizar o espaço e pensar nos campos de aprendizagem. Quais campos de aprendizagem estão sendo atingidos e quais eu posso ainda atingir com aquela organização do espaço. Esses campos de aprendizagem, eles dizem mais sobre o papel ativo da criança e a organização de espaços e de situações pensadas, situações que instiguem a curiosidade da criança a participar, do que no papel do professor em si. Então, é claro que o papel do professor é muito importante, o professor também é protagonista, mas o papel do professor aqui é mais observar e organizar esse espaço ativo, onde a criança vai trabalhar e ela vai se desenvolver. É assim que funciona. Não pode ser trabalhado de maneira alguma como eram as disciplinas, de maneira estanque e engessada, cada uma na sua caixinha. Não, os campos eles têm que ser trabalhados de maneira integral, integrados e de maneira interdisciplinar. Cada vez mais a gente tem que ver a criança como um todo, trabalhando na sua integralidade, como diz a base. A base traz muito essa noção de integral, mas não é integral no sentido de tempo integral. Integral no sentido de trabalhar a criança nos seus aspectos cognitivos, no seu aspecto emocional e social. Então, ela tem que ser trabalhada de maneira holística, trabalhando todas as suas inteligências e todas as suas competências de maneira igual, sem privilegiar uma e não privilegiar a outra. Isso tudo através do quê? Das múltiplas linguagens. Todas as linguagens são importantes e devem ser trabalhadas cada vez mais na educação infantil. E aí ela traz também os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Por que essa divisão? Os objetivos, eles têm que ser compreendidos tem que ser compreendidos de acordo com a faixa etária da criança. Porque para cada faixa etária você vai ter um objetivo diferente no sentido de intensidade. Então você pode de repente trabalhar o mesmo campo de aprendizagem com a criança pequena, a muito pequena e os bebês. Mas os objetivos serão diferentes porque as intensidades serão diferentes. Isso tem que ser trabalhado num espiral. Cada vez mais você vai intensificando e vai deixando mais intenso aquele objetivo. E por isso que tem essa divisão. E como que está dividido então esses objetivos? A faixa etária é assim. Creche. Creche é o termo que ele é utilizado nas legislações nacionais. Então, a creche ela compreende bebês de 0 a 1 ano e 6 meses e crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Aí nós temos a pré-escola, que são crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, os objetivos de aprendizagem eles têm que ser pensados de acordo com a faixa etária da criança. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, essa é a base curricular nacional, comum curricular nacional para a educação infantil. É assim que ela está organizada. E aí a gente precisa cada vez mais compreender cada etapa dessa, cada faixa etária e cada objetivo e cada direito de aprendizagem para que a gente aprenda a trabalhar a criança assim, de forma ativa. E tudo isso, gente, só é possível através da escuta ativa, da observação atenta do professor. Não adianta você ir na internet pegar um planejamento pronto, porque aquele planejamento ele foi pensado para uma criança específica que faz parte de um grupo específico. Ele não vai caber para todas as crianças. Isso aqui tudo só vai dar certo se você partir da observação. Primeiro você precisa observar, precisa conhecer os seus alunos, conhecer a sua turma, conhecer a especificidade daquela turma, como que ela funciona, como que aquela criança funciona junto com aquela outra. E aí sim você vai pensar em todos esses objetivos e toda essa organização. E não o contrário. Então não tem sentido você pegar um planejamento pronto, porque talvez eles não sirva para a sua turma. Então, parta da sua realidade, da realidade da sua criança, observe a sua turma, entenda o seu território, as necessidades daquela faixa etária, daquela turma específica, daquelas famílias, e você vai ver que você vai conseguir fazer um planejamento de acordo com a Base Nacional Comum Curricular.